Falando em autoestima, gente, uma cirurgia plástica com resultados abaixo das expectativas pode causar vergonha e insegurança nas mulheres, né? A expectativa é sempre de obter um bom resultado, mas por diversos motivos não acaba acontecendo isso. Por isso eu convidei o Dr. Tiago André Ribeiro, que é cirurgião plástico, mais uma vez para falar com a gente o que a gente pode fazer no caso de uma cirurgia mal sucedida. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, Fernanda. Boa tarde. É um prazer sempre estar aqui. Prazer é todo nosso. Muito obrigada. Doutor, vamos começar falando com procedimentos estéticos que acontecem maus resultados também? Isso. Antes, o importante é a gente frisar uma coisa que é essencial. Toda cirurgia tem expectativa e possibilidades. Certo. E isso é muito discutido antes. Depois não adianta mais. Então, por isso, sentar com o seu cirurgião que você escolheu para discutir expectativas e possibilidades antes ajuda muito no depois. Entendi. Então, saber o que pode ser feito no teu caso, saber que tipo de resultado tu vai ter, é muito importante para que no pós-operatório tu receba o resultado de uma forma mais assessorada, digamos assim. E se por um acaso acontecer algum desvio de resultado, um resultado que não te agrade ou uma complicação, a primeira pessoa que tu tem que abraçar é aquele cirurgião que tu escolheu. Exatamente porque ele, se você o escolheu de forma ética, embasado, ele tem a capacidade de te ajudar, talvez a chegar a um resultado bacana ou arrumar aquela complicação que você teve. Certo. Então, isso é o essencial, o pré, o antes. Conversar com o teu cirurgião antes. E geralmente os bons cirurgiões plásticos, eles vão falar, eles vão ser francos, né, doutor, com o paciente. Olha, fulana, a gente vai fazer o que a gente quer, porque eu acho que ninguém mais do que vocês, cirurgiões, querem um bom resultado. Exato. Né? Você e o paciente é os que mais querem um bom resultado. O marketing é do paciente, é o paciente que faz o nosso marketing. Então, assim, olha, o que a gente quer é isso, que fique esse resultado. Mas pode acontecer de ficar assim, de ficar assado, a sua pele já não é uma pele muito bacana, pode ser que numa cirurgia de mama, por exemplo, caia um pouquinho depois, enfim, se um bom cirurgião, ele vai falar tudo isso para o paciente, né, doutor? Não existe a perfeição antes da execução. Pois é, então, gente, não adianta, isso é muito sério. não adianta você querer que fique perfeito antes de ser executado. O cirurgião vai ter que executar, vai ter que passar por todo aquele processo operatório para você concluir um resultado. E às vezes não é uma conclusão em um tempo só. Às vezes você precisa realmente resgatar aquela cirurgia. E é sobre isso que a gente veio falar agora. Não sobre erro, mas sobre maus resultados. Problemas que aconteceram, pode ser como complicação ou como um resultado não eficaz, e que a gente pode ou não pode reparar. E isso pode acontecer tanto com um médico excelente quanto com um médico. Exato. Porque depende do organismo, do corpo de cada pessoa, né, Ninguém doutor? está isento. Nenhum cirurgião está isento de ter algum problema com uma paciente. É óbvio que é dependente de técnica, de execução de técnica, de aprendizado, de congresso, de estudar, de tecnologia, mas também é dependente da própria paciente, do corpo da paciente portadora de uma síndrome metabólica, de uma doença escondida que a gente vai pesquisar e procurar. Tudo isso a gente precisa entender no pré-operatório, para o pós-operatório ser um pós-operatório condizente com aquilo que a paciente, entre aspas, comprou, que é a cirurgia. Agora, doutor, com os procedimentos estéticos, como, por exemplo, toxina botulínica, também acontecem maus resultados, né? Também. Porque tá uma febre de toxina botulínica, que é o Botox, gente. Só tem ele, a gente pode falar, né? Não, tem vários. Tem outros, né? Mas todo mundo conhece como Botox. Isso, Botox foi a marca que veio, veio antes no mercado. Isso. E todo mundo, tem gente que está fazendo até dentro de casa, a pessoa, o especialista, né? Vai na casa da pessoa fazer. É uma loucura isso. Isso tem que ter muito cuidado. Então, a toxina botulínica e os preenchimentos, que são os procedimentos estéticos, as bioestimulações, as harmonizações faciais, também podem gerar problema. Os problemas são relacionados a injeção no local errado, injeção intravascular, ou seja, dentro de um vasinho, provocando a necrose de uma região, os excessos... Calma, então a toxina botulínica, ela pode causar necrose, doutor? O preenchimento. O preenchimento com ácido hialurônico. Isso. Tá. Então a toxina botulínica, ela vai ser um paralisante. Então você pode, às vezes, por um exagero, paralisar demais de um lado,
ou paralisar uma área que não pode ser paralisada, tipo lábio. Então, alguém com menos experiência vai fazer uma toxina botulínica perilabial numa paciente para tentar melhorar umas ruguinhas e exagera na mão, você pode ter uma paralisia. É óbvio que com a toxina, o ótimo é que ela é reversível. Então, depois de 6 meses, 9 meses, a coisa toda volta. Mas e daí a pessoa vai ficar 6 meses com a boca torta? Pois é. E não tem muito o que fazer. No caso da toxina. No caso da toxina. Nos preenchimentos, quando o preenchimento, o diagnóstico de uma injeção errada, de uma injeção fora do lugar, ou de um excesso acontece, a gente ainda tem uma substância que a gente pode usar e lançar a mão para tentar dissolver um pouco do preenchimento que foi feito. Porém, em alguns casos, a necrose pode acontecer e aí a gente tem um problema muito grande, que é a perda de um tecido. A perda de uma porção do nariz, a perda de uma porção do lábio. Tem vários relatos no jornalismo aí que a gente conhece, no Brasil afora, de vários problemas que estão acontecendo, principalmente com não habilitados. Então, quem se envereda a achar que injetar coisas nas pessoas é simples. Né? A parte técnica pode até ser fácil, porque você pega uma agulha e injeta. O problema é a execução, é saber anatomia, é saber onde não pode, onde deve, onde não pode mexer muito. Tudo isso é estudo, trabalho, ir atrás, estudar para se desenvolver melhor. Então, ó, gente, vocês aí, ó, fiquem atentos, hein? Toxina botulínica e ácido hialurônico também não é brincadeira. Exato. Vamos falar das cirurgias de nariz? Isso. As rinoplastias. Eu até coloquei a foto do mais conhecido de todos, que é o Michael Jackson, né, que fez inúmeras cirurgias de nariz, apesar de negar isso, né? Todo mundo tem medo de ficar com esse nariz, né, doutor? Então, esse é um nariz clássico das múltiplas cirurgias. Então, ele tem uma insuficiência de válvula nasal, ele tem um dorso muito aparente, ele tem uma ponta muito fina. Tudo isso desgastes subsequentes das múltiplas cirurgias. Isso pode acontecer em uma cirurgia só nasal, só uma rinoplastia? Pode, mas é muito mais raro. É muito mais comum nos pacientes que se submetem a vários procedimentos no nariz. Entendi. Mas a maioria dos procedimentos de rinoplastia tem a possibilidade de ser parcial ou totalmente reversíveis com uma nova cirurgia ou um novo procedimento, tipo um preenchimento. No caso dele, por exemplo, não teria Desse caso, já não. Não teria como colocar, fazer um enxerto, tirar algum osso de algum, ou alguma cartilagem e encher esse nariz dele? Existe a possibilidade, só que a pele tem que ajudar, né? Então, toda vez que você faz vários procedimentos, essa pele vai afinar, esse músculo, que a gente tem músculo no nariz também, esse músculo vai degenerar, ele vai atrofiar, ele vai fibrosar, então tudo isso atrapalha. Por isso que o segundo procedimento nunca vai ser igual ao primeiro, porque tudo mudou. O terceiro pior, o quarto pior, e por aí vai. Então, o nariz do Michael Jackson, provavelmente, apesar dele manter a voz e manter a qualidade, que ele foi um estupendo músico, mas ele não tinha uma função respiratória igual a quando ele era do Jackson's 5 lá, entendeu? Provavelmente ele era muito diferente. Vamos falar agora de cirurgias no rosto, doutor, os liftings faciais. Lifting facial. O maior medo do cirurgião no lifting facial é o nervo facial. Então, os raminhos do nervo facial que fazem toda a nossa mímica, né? Ou seja, para frente, para trás, os que fazem a mímica, os nervinhos que estão explicados ali, esses nervinhos podem ser lesados em uma cirurgia e, se essa lesão for definitiva, o paciente fica com uma paralisia daquela região. Esse é o nosso maior medo num lifting facial. Por quê? Porque esse nervo está abaixo e ele é muito fininho. Tocou nele, ele já vai paralisar. Ele pode não paralisar para sempre, mas ele já tem uma neuropraxia, ou seja, ele já vai ter um descanso, ele já vai desligar por um tempo. Então, depois de uma cirurgia, pode até ter uma paralisia facial parcial que regride. O nosso medo é uma paralisia facial definitiva por uma lesão, por uma secção desse nervo. Lembrar que a anatomia minha e tua são diferentes. Nós temos um esboço. A gente sabe, por estudar anatomia, por dissecar cadáver, como é que é uma anatomia normal. Mas nem todo mundo, às vezes, apresenta a mesma anatomia. Então, por isso que ser meticuloso, ir com calma, não ser afoito, indicar na hora certa, faz parte do processo para a gente evitar ou minimizar problemas. Perfeito.